Olá, queridos! Aula de geografia hoje. Página 35, elementos naturais e culturais dos indígenas. E a tia colocou aqui algumas palavras. Ocas, aldeias, agricultura de coivara. Agricultura diferente. Vamos conhecer hoje, tá bom? Vamos lá na página 35. Elementos naturais e culturais dos indígenas. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Tá aqui, elementos naturais, elementos retirados da natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos. Mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram encontradas, utilizadas em um determinado local, existem em outro. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das casas. Dependendo da estrutura de onde são usadas, as madeiras serão maiores ou menores. Dá para ver bem legal aqui na imagem o início da construção e depois como fica, né? As ocas. Vamos para a página 36? Já tem uma oca aqui prontinha. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, no caso a oca, não dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, vão para outro local quando a coleta da região acaba. Muitas vezes, eles também não conhecem materiais de construção, como cimento, ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com mais rapidez do que os primeiros. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia, os banhos nos rios, a liberdade de caminhar pela floresta, né? É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas o quarto deles. E ao lado da imagem está assim: é possível observar os diferentes tipos de trama, amarração, acabamento e etc., de acordo com cada aldeia. Embaixo está dizendo assim: algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir dos europeus. Em algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, como as nossas, né? O que faz com que os indígenas percam sua identidade mais uma vez. É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe o modo correto, nem o modo errado, mas existe o modo de cada grupo. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles, por isso, em geral, vivem próximos de algum rio. E ao lado, embaixo tem uma imagem, está escrito assim: em algumas aldeias já se trabalhava com agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta, infelizmente, para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro local. Vamos para a página 37. Diz assim: procure, pesquise, né? Informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. E depois registre as informações aqui. Na página 38 nós temos algumas atividades. Na página 39 nós temos uma atividade interessante que diz assim: observe o interior de uma oca e o interior de uma casa, identifique as diferenças, são muitas, né? Na página 40 temos mais atividades, 41 também, 42 também. E o nosso próximo assunto vai ser elementos naturais e culturais dos africanos. A gente fala daqui a pouco disso, tá? Por enquanto,
Façam novamente o texto de geografia que inicia na página 35. Já volto, tá? Com a correção e com mais novidades. Beijo!